O vento cortante daquela noite de inverno era como navalhas afiadas contra a pele. Na estação de metrô quase deserta, Luísa tremia enquanto apertava a pequena Mia contra o peito, tentando proteger a filha com seu corpo franzino. Seus olhos, outrora vibrantes e cheios de sonhos, agora estavam opacos, marcados por olheiras profundas que contavam uma história de noites em claro e lágrimas silenciosas. "Mamãe, minha barriga tá doendo", choramingou Mia com a voz fraca de quem não comia direito havia dias. O coração de Luísa se partiu em 1000 pedaços. Que resposta poderia dar à sua filha de apenas 4 anos? Que mentira poderia contar para acalmar aquela criança inocente que não entendia por que dormiam no frio, por que não tinham mais uma cama quentinha, por que suas roupas estavam sujas e seus estômagos vazios? "Logo vai passar, meu amor", sussurrou ela, engolindo o nó que se formava em sua garganta. "Mamãe vai conseguir comida para nós, prometo." Mas essa era uma promessa que Luísa não sabia se poderia cumprir. O dinheiro havia acabado. O emprego na lanchonete, sua única fonte de renda nos últimos 3 anos, tinha desaparecido quando o estabelecimento fechou sem aviso prévio. Sem economias, sem família para recorrer, sem amigos verdadeiros, ela havia resistido o quanto pôde, mas quando o senhorio bateu à sua porta exigindo o aluguel atrasado, não houve mais para onde correr. "Tenho pena da criança, mas regras são regras", disse ele friamente enquanto observava Luísa recolher o pouco que conseguiu levar em uma mochila velha. "Você tem 1 hora para sair." Agora, 2 semanas depois, Luísa sentia o peso das escolhas que a vida havia imposto a ela. A cada pessoa que passava, ela estendia a mão, tentando ignorar a vergonha que queimava seu rosto. "Por favor, qualquer ajuda, minha filha está com fome", murmurava, as palavras saindo cada vez mais difíceis. Alguns passavam rápido, fingindo não ver. Outros desviavam os olhos, desconfortáveis. Os piores eram aqueles que paravam para julgar. "Deveria ter pensado nisso antes de ter um filho que não poderia sustentar", disse uma mulher bem vestida, o desprezo evidente em cada sílaba. "Jovens irresponsáveis como você são o problema deste país." Cada palavra era como um golpe físico. Luísa abaixou a cabeça, deixando que as lágrimas escorressem silenciosamente. O que essa gente sabia sobre sua vida? Sobre suas lutas? Sobre o amor desesperado que sentia por aquela criança em seus braços? Para entender como Luísa chegou a esse ponto, é preciso voltar alguns anos. Filha de uma família tradicionalista do interior, Luísa cresceu ouvindo que seu valor estava em ser uma boa esposa e mãe, mas ela sonhava com mais. Queria ser enfermeira, queria ajudar pessoas, queria ver o mundo além das fronteiras estreitas de sua cidade. Contra a vontade dos pais, especialmente de sua mãe Cecília, ela conseguiu uma vaga na faculdade da capital. "Isso vai acabar mal", advertiu Cecília no dia em que a filha partiu. "Meninas como você não foram feitas para esse tipo de vida." Durante o primeiro ano, Luísa se desdobrou entre os estudos e um trabalho de meio período para pagar as contas. Foi então que conheceu Rodrigo, um estudante de direito de família influente. Ele era tudo o que ela não era: confiante, sofisticado, com os bolsos cheios de dinheiro e a cabeça cheia de promessas. Luísa se apaixonou perdidamente, cega para os sinais de alerta que surgiam a cada encontro, a cada mentira pequena, a cada desculpa frágil. Quando descobriu a gravidez sozinha no banheiro minúsculo de seu quarto alugado, Luísa sentiu o mundo desmoronar. Rodrigo reagiu exatamente como ela temia, com raiva, acusações e, finalmente, abandono. "Não é meu", foram suas últimas palavras antes de bloquear o número dela e desaparecer de sua vida. Desesperada, ela ligou para casa, esperando que, apesar de tudo, seus pais a acolhessem. A reação de Cecília foi implacável. "Você envergonhou nossa família. Não ouse voltar para esta casa com essa barriga. Não temos mais filha." As palavras ainda ecoavam em sua mente enquanto Luísa, agora desamparada na estação de metrô, tentava manter-se forte por Mia. Apesar de tudo, nunca se arrependeu de ter sua filha. Desde o primeiro choro no hospital onde deu à luz sozinha, Mia se tornou sua razão de viver. Por 4 anos, Luísa havia conseguido equilibrar as contas, abandonou a faculdade e trabalhou em empregos mal pagos, economizou cada centavo, dormiu pouco e chorou muito.
mas sempre garantiu que Mia tivesse o essencial: um teto, comida, roupas limpas e muito amor. Até que o desemprego repentino destruiu esse frágil equilíbrio. A estação começava a esvaziar. Logo os seguranças viriam expulsá-las, forçando-as a vagar pelas ruas geladas em busca de outro abrigo temporário. Mia finalmente adormeceu em seus braços, o estômago vazio fazendo-a dormir um sono inquieto. Foi nesse momento que André Costa passou por elas, alto, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que Luísa jamais ganhou em um ano. André era o epítome do sucesso. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, estava voltando de uma reunião importante quando algo, talvez o contraste entre seu mundo e o daquela jovem mulher com uma criança nos braços, o fez parar. Ele tinha passado por inúmeros mendigos antes, sempre com a mesma reação: um aceno de cabeça triste, talvez algumas moedas, e a continuação de seu caminho. Mas havia algo diferente naquela moça. Não era apenas desespero que ele via em seus olhos. Era uma força silenciosa, uma dignidade que se recusava a ser quebrada, mesmo nas piores circunstâncias. "Você está bem?" perguntou ele, agachando-se para ficar ao nível dela. Luísa levantou os olhos, surpresa. A maioria das pessoas falava sobre ela, não com ela. Viu-se encarando um homem de cerca de 35 anos, com olhos escuros que exibiam uma preocupação genuína. "Estamos sobrevivendo", respondeu ela, a voz rouca pelo choro contido. André olhou para a menina adormecida. "Ela parece exausta. Vocês têm para onde ir esta noite?" Luísa hesitou. Havia aprendido da maneira mais dura a desconfiar da bondade alheia, especialmente vinda de homens, mas algo na voz daquele estranho a fez responder com honestidade. "Não, os abrigos estão lotados e não sobrou mais ninguém a quem pedir ajuda." André ficou em silêncio por um momento, como se travasse uma batalha interna. "Eu posso ajudar", disse finalmente. "Tem uma casa grande com quartos vazios. Você e sua filha poderiam ficar lá esta noite, descansar adequadamente, comer uma refeição quente." O alarme interno de Luísa disparou. "Por quê? O que você ganharia com isso?" A pergunta direta pareceu pegar André de surpresa. Ele sorriu tristemente. "Talvez a chance de fazer algo que realmente importa, para variar." Luísa estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade, de segundas intenções. Encontrou apenas cansaço e uma sinceridade que parecia quase fora de lugar naquele homem de negócios impecavelmente vestido. "Mamãe, tô com frio", murmurou Mia, acordando levemente. Foi essa pequena voz que decidiu por Luísa. Por si mesma, talvez continuasse recusando, mantendo o orgulho intacto. Mas por Mia? Por Mia, ela aceitaria até a ajuda do diabo. "Tudo bem", disse ela, levantando-se com dificuldade e as pernas dormentes pelo tempo sentada no chão frio. "Só esta noite." Andrea guiou-as até seu carro, um veículo luxuoso que parecia fora de lugar naquela estação decadente. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, explicou que era viúvo, que sua esposa havia falecido há 3 anos em um acidente, e que desde então vivia sozinho naquela casa grande demais para uma pessoa só. "Teresa sempre quis ter filhos", comentou ele, o olhar perdido na estrada. "Nunca conseguimos. O trabalho sempre parecia mais importante, sempre havia tempo para tentar mais tarde, até não haver mais tempo." Luísa não respondeu. O que poderia dizer a um homem que parecia ter tudo que o dinheiro podia comprar, menos aquilo que realmente desejava? Quando chegaram à mansão, Luísa não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. Era uma construção impressionante, com jardins extensos e uma entrada que parecia saída de um filme. André a conduziu para dentro, onde uma senhora de meia-idade os recebeu com uma expressão de surpresa mal disfarçada. "Dona Helena, por favor, prepare o quarto de hóspedes", pediu André. "E algo para comerem. Elas devem estar famintas." A governanta assentiu, lançando um olhar curioso a Luísa e Mia antes de se afastar para cumprir as ordens. "Vocês podem tomar um banho enquanto a comida é preparada?", disse André. "Helena deixará roupas limpas para vocês duas." O primeiro banho quente em 2 semanas foi quase uma experiência religiosa para Luísa. Ela chorou silenciosamente enquanto a água levava embora não apenas a sujeira, mas um pouco da humilhação dos últimos dias. Depois ajudou Mia a se banhar,
maravilhando-se com o sorriso que voltou aos lábios da filha quando ela descobriu os brinquedos de banho que Helena havia providenciado. Vestidas com roupas limpas, provavelmente compradas às pressas por Helena, pois ainda tinham etiquetas, mãe e filha seguiram para a sala de jantar. A mesa estava posta com uma refeição simples, mas para quem não comia direito há dias parecia um banquete. "Posso comer tudo isso, mamãe?" perguntou Mia, os olhos arregalados diante do prato de sopa fumegante, pão fresco e uma pequena salada. "Claro que pode, querida", respondeu André antes que Luísa pudesse dizer algo. "E tem sobremesa também, se você quiser." Durante a refeição, André contou um pouco mais sobre si. Era filho único de um empresário bem-sucedido, havia estudado no exterior e assumido os negócios da família após a morte do pai. Expandiu a empresa, tornando-a uma das líderes no setor de tecnologia. Mas quanto mais falava sobre suas conquistas profissionais, mais vazio seu olhar parecia. "E vocês?" perguntou finalmente. "Como acabaram naquela situação?" Hesitante no início, mas encorajada pela genuína atenção que ele demonstrava, Luísa contou sua história. Falou sobre seus sonhos interrompidos, sobre o abandono de Rodrigo, sobre a rejeição da família e sobre a luta diária para criar Mia sozinha. "Eu estava conseguindo, sabe? Não era fácil, mas estávamos indo bem. Então o restaurante fechou sem aviso. Tentei encontrar outro emprego imediatamente, mas com uma criança para cuidar e sem ter com quem deixá-la, é mais difícil do que as pessoas imaginam." André ouvia atentamente, seu rosto uma mistura de compaixão e admiração. Quando Luísa terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. "Você é extraordinariamente forte, Luísa", disse finalmente. "Muitos teriam desistido diante de tantos obstáculos." Ela balançou a cabeça desconfortável com o elogio. "Mia precisa de mim." Depois do jantar, Helena mostrou a Luísa o quarto onde dormiriam. Era espaçoso, com uma cama grande e confortável que parecia chamá-la. Mia, já exausta, adormeceu quase instantaneamente entre os lençóis macios. Luísa permaneceu acordada por mais tempo, olhando para o teto desconhecido, tentando processar a reviravolta que o dia havia trazido. Parte dela ainda esperava acordar a qualquer momento de volta à dura realidade da estação de metrô. Na manhã seguinte, ela acordou com som de risos. Mia não estava na cama. Alarmada, Luísa levantou-se rapidamente e seguiu o som até a cozinha, onde encontrou sua filha sentada à mesa, rindo enquanto André fazia panquecas em formato de animais. "Olha, mamãe, é um elefante!" exclamou Mia apontando para o prato à sua frente. André virou-se, sorrindo ao ver Luísa. "Bom dia! Espero que não se importe que comecemos o café sem você. Essa mocinha aqui acordou bem cedo e estava faminta." Luísa sentou-se, ainda tentando entender a cena doméstica na qual havia tropeçado. "Obrigada por cuidar dela." "Foi um prazer. Ela é uma ótima companhia." Após o café, Luísa esperava que André mencionasse sua partida. Afinal, o acordo tinha sido apenas por uma noite. Em vez disso, ele fez uma proposta que a deixou sem palavras. "Luísa, eu estive pensando, minha empresa está precisando de uma recepcionista, o trabalho não é complicado e o salário permitiria que você alugasse um lugar decente para você e Mia." Ela o encarou, desconfiada. "Por que está fazendo isso? Você nem me conhece." André suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Honestamente, não sei explicar completamente, talvez porque apesar de todo o meu dinheiro e sucesso eu me sinta inútil na maior parte do tempo. Ou talvez porque vi em você algo que admiro profundamente, uma força que não se curva mesmo nas piores circunstâncias." "Eu não quero caridade", disse Luísa firmemente. "Não é caridade, é uma oportunidade. O que você fará com ela depende inteiramente de você." Após um longo momento de reflexão, Luísa aceitou. O que tinha a perder? Nos dias que se seguiram, uma rotina começou a se estabelecer. Luísa ia trabalhar com André todas as manhãs enquanto Mia ficava aos cuidados de Helena. À tarde, quando voltavam, Mia corria para mostrar os desenhos que havia feito ou as novas palavras que tinha aprendido com a governanta, que parecia ter se afeiçoado à menina.
No trabalho, Luísa se esforçava ao máximo. No início, sentia os olhares curiosos e julgadores dos outros funcionários, que certamente se perguntavam como uma mulher como ela havia conseguido o emprego. Mas sua eficiência e dedicação logo começaram a conquistar o respeito da maioria. André, por sua vez, parecia diferente. Os funcionários mais antigos comentavam que não o viam sorrir tanto desde a morte da esposa. Ele começou a chegar mais cedo e sair mais tarde do trabalho, frequentemente parando na recepção para conversar com Luísa ou trazendo-lhe café quando ela parecia cansada. À noite, na mansão, os três muitas vezes jantavam juntos, com Mia dominando a conversa com suas histórias infantis. Em seguida, tornou-se um ritual André ler uma história para a menina antes de dormir, enquanto Luísa observava da porta, seu coração se aquecendo com a cena. Um mês se passou nessa nova dinâmica, e Luísa começou a guardar dinheiro para eventualmente alugar seu próprio apartamento. Embora estivesse grata a André, ela sabia que não podiam continuar indefinidamente dependendo dele. Foi numa noite chuvosa, enquanto ela preparava um chá na cozinha depois que todos já haviam se recolhido, que André apareceu, parecendo inquieto. "Não consegue dormir?" perguntou ela, oferecendo-lhe uma xícara. "Tenho pensado muito ultimamente", respondeu ele, aceitando o chá. "Sobre como as coisas mudam. Sobre como esta casa parece diferente agora." Luísa assentiu, entendendo o sentimento. Mia tem esse efeito nas pessoas, ela ilumina os ambientes. "Não é só Mia", disse André, olhando diretamente para ela. "É você também, Luísa? Você trouxe algo de volta para esta casa, algo que eu nem sabia que estava faltando." O ar entre eles pareceu ficar carregado. Luísa sentiu seu coração acelerar, uma sensação que não experimentava há anos. "André, Você não precisa dizer nada", interrompeu ele gentilmente. "Só queria que soubesse que, quando estiver pronta para procurar seu próprio lugar, eu vou entender. Mas também quero que saiba que você e Mia são bem-vindas aqui pelo tempo que quiserem ficar." O momento foi interrompido pelo choro de Mia, que havia tido um pesadelo. Luísa rapidamente se desculpou e correu para confortar a filha, deixando André sozinho com seus pensamentos. Na semana seguinte, o primeiro obstáculo surgiu na forma de fotografias em tabloides. Alguém havia vazado informações sobre a mulher desconhecida e a criança que estavam morando com o solteiro mais cobiçado do país. As manchetes eram cruéis. O novo brinquedo de André Costa, de mendiga a amante de luxo. Luísa ficou devastada quando viu as notícias. No trabalho, os olhares voltaram, agora carregados de uma curiosidade maliciosa. Mesmo Helena, sempre gentil, parecia distante. Quando André chegou em casa naquela noite, encontrou Luísa arrumando as poucas coisas que possuía em sua mochila. "O que está fazendo?" perguntou ele alarmado. "Não posso continuar aqui", respondeu ela sem olhar para ele. "Você viu o que estão dizendo? Isso vai prejudicar sua reputação, sua empresa." André se aproximou, segurando suavemente seus braços para fazê-la parar. "Luísa, olhe para mim. Eu não me importo com o que estão dizendo. Essas pessoas sempre vão falar, não importa o que façamos." "Mas eu me importo!" exclamou ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Não quero ser vista como alguém que está se aproveitando de você. Não quero que Mia cresça lendo essas coisas sobre sua mãe." André respirou fundo. "Então não vamos dar a eles razão para falar. Vamos mostrar que não há nada vergonhoso no que estamos fazendo. Você é uma funcionária talentosa da minha empresa, uma mãe dedicada e minha amiga. Não há nada errado nisso." Depois de muito insistir, ele conseguiu convencê-la a ficar, pelo menos até que a poeira baixasse. Nos dias seguintes, André tomou medidas para proteger Luísa e Mia do assédio da imprensa. Contratou seguranças adicionais, providenciou um carro com motorista para levá-la ao trabalho e buscá-la, e emitiu um comunicado oficial através de sua assessoria de imprensa, explicando que estava apenas ajudando uma funcionária talentosa que passava por dificuldades temporárias. A maioria das especulações diminuiu, mas o dano já estava feito. Luísa sentia-se mais determinada do que nunca a conquistar sua independência. Começou a procurar apartamentos nas horas livres, embora os preços na cidade fossem desanimadores. Enquanto isso, a relação entre ela e André continuava a se aprofundar. Não havia nada explícito, nenhuma declaração ou gesto romântico,
mas os olhares, os pequenos toques acidentais, as conversas que se estendiam pela noite revelavam que algo estava crescendo entre eles. Um dia, André a surpreendeu com uma proposta. Existe uma casa no condomínio da empresa, disse ele durante o jantar. É usada para hospedar executivos em visita, mas está vazia na maior parte do tempo. Pensei que talvez você e Mia gostariam de se mudar para lá. Seria um lugar seu, mas ainda próximo o suficiente caso precisem de qualquer coisa. Luísa ficou sem palavras. Era uma solução perfeita, independência com segurança. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Ver você e Mia felizes e seguras é agradecimento suficiente. A mudança para a casa nova foi um momento de alegria para Mia, que nunca tinha tido um quarto só para si. A casa era simples comparada à mansão de André, mas para Luísa parecia um palácio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha controle sobre sua vida novamente. André manteve uma distância respeitosa, visitando-as apenas ocasionalmente para verificar se precisavam de algo. Mia sentia sua falta e sempre perguntava quando ele viria vê-las novamente. Um mês após a mudança, Luísa recebeu uma ligação inesperada no trabalho. Era do hospital da cidade. Cecília, sua mãe, havia sofrido um ataque cardíaco e pedira para vê-la. A princípio, Luísa não queria ir. As cicatrizes do abandono ainda estavam frescas. Mas algo dentro dela, talvez a mesma força que a impediu de desistir nos momentos mais sombrios, a levou até o hospital. Encontrou Cecília pálida e frágil em uma cama de hospital, parecendo muito mais velha do que seus 50 anos. Luísa, murmurou a mulher quando a viu, lágrimas imediatamente enchendo seus olhos. Você veio? O que você quer, mãe? Perguntou Luísa friamente, mantendo distância. Perdão, respondeu Cecília, sua voz quase um sussurro. Eu fui tão tola, tão orgulhosa. Depois que você saiu, nada foi o mesmo. Seu pai e eu nos separamos. A casa ficou vazia. Eu comecei a te procurar há 1 ano, mas ninguém sabia onde você estava. Como me encontrou agora? Vi sua foto nos jornais, com aquele empresário. Não acreditei nas coisas horríveis que diziam sobre você. Só fiquei feliz em te ver viva, em saber que tinha um caminho para te achar. Luísa sentiu as defesas que havia construído ao longo dos anos começarem a rachar. Você me expulsou quando eu mais precisava de você. Como posso simplesmente esquecer isso? Não peço que esqueça, só peço uma chance de conhecer minha neta, de tentar ser a mãe que não fui antes. O encontro deixou Luísa emocionalmente exausta. Quando voltou para casa, encontrou André esperando por ela. Mia já estava dormindo, cuidada por Helena, que havia se oferecido para ficar com a menina. Como foi? Perguntou ele, preocupação evidente em seu rosto. Luísa desabou no sofá, as lágrimas que havia segurado no hospital finalmente escapando. Eu não sei o que sentir. Parte de mim quer perdoá-la, outra parte nunca quer vê-la novamente. André sentou-se ao lado dela, oferecendo um lenço. O perdão é complicado, não é algo que acontece da noite para o dia, e às vezes perdoar é mais importante para nós mesmos do que para a pessoa que nos magoou. Como você pode ser tão sábio sobre isso? Perguntou ela, secando as lágrimas. Experiência própria. Levei anos para perdoar meu pai, por ser tão ausente, por sempre colocar os negócios em primeiro lugar. Só quando comecei a repetir seus erros é que entendi suas limitações. Nos dias seguintes, Luísa visitou Cecília várias vezes no hospital. As conversas eram difíceis, carregadas de emoções reprimidas e mágoas antigas, mas lentamente uma nova compreensão começou a surgir entre mãe e filha. Quando Cecília recebeu alta, Luísa a convidou para conhecer Mia. O encontro foi emocionante. A menina, sempre aberta e amorosa, aceitou imediatamente a ideia de ter uma avó, enchendo-a de perguntas e abraços. Ela é exatamente como você era nessa idade, comentou Cecília emocionada. A mesma curiosidade, a mesma energia. À medida que os meses passavam, a vida de Luísa continuava a se transformar. No trabalho, recebeu uma promoção para coordenadora administrativa, um reconhecimento de sua dedicação e competência. Em casa, criou uma rotina estável para Mia, que agora frequentava uma boa escola e tinha aulas de balé,
seu novo grande amor. Cecília tornou-se presença constante, visitando-as regularmente e às vezes ficando para cuidar de Mia quando Luísa precisava trabalhar até mais tarde. A relação entre elas ainda tinha seus momentos difíceis, mas o perdão lentamente dava lugar à cura. E André continuava sendo uma presença constante, embora cuidadosamente respeitosa. Ele se tornou uma figura paternal para Mia, que o adorava e corria para seus braços sempre que o via. Para Luísa ele era um enigma, um amigo, um chefe, um protetor. E talvez algo mais que nenhum dos dois ousava nomear. Foi uma tarde de domingo durante um piquenique no parque, uma tradição que haviam desenvolvido nas últimas semanas, que algo mudou. Mia corria atrás de bolhas de sabão que André soprava, suas risadas ecoando pelo parque. Luísa, sentada na toalha estendida sobre a grama, observava a cena com um sorriso. Ela está tão feliz, comentou, quando André se sentou ao seu lado, exausto das brincadeiras. Você também parece feliz, respondeu ele, seu olhar fixo nela. Luísa assentiu. Estou. Nunca pensei que minha vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Você merece toda essa felicidade, Luísa. E muito mais. Houve um momento de silêncio, preenchido apenas pelo som distante das risadas de Mia, que agora brincava com outras crianças. Luísa, começou André, sua voz mais séria do que o habitual. Há algo que preciso te dizer. Ela virou-se para ele, notando a intensidade em seu olhar. O que foi? Eu não planejei isso. Na verdade, depois de Teresa, eu achei que nunca mais sentiria nada assim. Mas desde que você e Mia entraram na minha vida, tudo mudou. Eu mudei. O coração de Luísa acelerou. Ela sabia o que estava por vir. Tinha visto nos olhos dele há semanas. Tinha sentido nos pequenos gestos, nas palavras não ditas. André, eu sei que talvez seja cedo demais, interrompeu ele, as palavras saindo apressadas. Sei que você ainda está reconstruindo sua vida, que tem Mia para pensar, mas eu preciso que você saiba. Eu me apaixonei por você, Luísa, e por Mia também. Vocês duas trouxeram cor de volta para um mundo que havia se tornado cinza para mim. Luísa ficou em silêncio, um turbilhão de emoções percorrendo seu corpo. Medo, esperança, descrença, alegria, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho tanto medo, admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. A última vez que confiei em alguém assim, ele me deixou sozinha com uma gravidez. André pegou suas mãos entre as dele. Eu não sou ele, Luísa. E entendo seu medo. Não estou pedindo uma resposta agora. Só queria que soubesse como me sinto. Naquela noite, após colocar Mia na cama, Luísa ficou horas acordada, pensando na declaração de André. Uma parte dela queria correr para ele imediatamente, dizer que sentia o mesmo, que também havia se apaixonado. Outra parte, marcada por decepções passadas, a advertia para ter cautela. E ainda havia Mia a considerar sua filha já estava tão apegada a André que uma eventual separação seria devastadora. Depois de dias de reflexão, Luísa decidiu se abrir. Encontrou André em seu escritório após o expediente, quando todos já haviam saído. Posso falar com você? Perguntou nervosa. Ele a convidou para entrar, afastando os papéis sobre sua mesa. Claro, sempre. Luísa respirou fundo antes de falar. Sobre o que você me disse no parque, eu preciso que saiba que também sinto algo por você, André. Algo que nunca imaginei sentir novamente. Mas tenho tanto medo. André se levantou e se aproximou dela, mantendo uma distância respeitosa. Do que você tem medo exatamente? De tudo. De me entregar e descobrir que foi um erro. De Mia se apegar ainda mais e sofrer se algo der errado. De não ser suficiente para alguém como você. De que um dia você olhe para mim e veja apenas a mulher que estava mendigando na estação. Luísa, disse ele, segurando suavemente suas mãos. Desde que te conheci, nunca vi você como uma vítima ou alguém inferior. Vi uma guerreira, uma mulher com uma força que me deixa sem palavras. E quanto a Mia, eu a amo como se fosse minha própria filha. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Como posso ter certeza? Não pode, respondeu ele honestamente. Ninguém pode ter certeza de nada nesta vida. Mas podemos escolher acreditar, escolher confiar. Eu escolho confiar em nós, no que estamos construindo juntos.
E prometo, se você me der essa chance, que farei tudo ao meu alcance para nunca te dar motivos para se arrepender dessa escolha. Aquela noite marcou o início de um novo capítulo na vida deles. Decidiram ir devagar, construir seu relacionamento com cuidado e respeito, sempre colocando Mia em primeiro lugar. Mas a vida raramente segue de acordo com nossos planos cuidadosos. 2 meses depois, quando tudo parecia encaminhar-se perfeitamente, um fantasma do passado retornou para ameaçar a felicidade que Luísa havia conquistado com tanto esforço. Rodrigo, o pai de Mia, apareceu no escritório sem aviso prévio, elegante e arrogante como sempre. "Então é aqui que você se esconde agora", disse ele, seu olhar percorrendo Luísa de cima a baixo. "Fiquei sabendo que andou subindo na vida." Luísa sentiu sangue gelar. "O que você quer, Rodrigo? Depois de 5 anos, você não tem direito algum sobre nós." Ele riu, um som frio que a fez lembrar por que havia se apaixonado por ele e como havia sido cega. "Não seja ingênua, Luísa. Tenho todo o direito de conhecer minha filha." "Sua filha? A mesma que você negou quando eu mais precisava? A mesma que nunca recebeu um centavo seu, um telefonema, uma visita?" A discussão atraiu a atenção dos colegas. Logo, André foi chamado, chegando a tempo de ver Rodrigo segurar o braço de Luísa com força enquanto ela tentava se afastar. "Solte agora." A voz de André cortou o ar, gélida e autoritária. Rodrigo se virou, avaliando o homem à sua frente. O famoso André Costa. O novo benfeitor de Luísa, ou devo dizer, o novo otário. André se aproximou, sua postura calma, mas ameaçadora. "Segurança!" chamou, sem tirar os olhos de Rodrigo. "Por favor, escolte este senhor para fora do prédio." "Isso não acabou", advertiu Rodrigo enquanto era retirado. "Tenho direitos como pai e vou reivindicá-los." Aquela ameaça lançou uma sombra sobre a vida que estavam construindo. Nos dias seguintes, Luísa mal conseguia dormir, aterrorizada com a possibilidade de Rodrigo tentar levar Mia. André, percebendo seu desespero, contratou os melhores advogados. "Ele não tem chance", assegurou-lhe. "Abandonou vocês, nunca contribuiu financeiramente, nunca sequer reconheceu a paternidade legalmente. Qualquer juiz verá isso." Apesar das garantias, Luísa não conseguia se acalmar. A ideia de um processo judicial, de expor Mia a esse tipo de turbulência, a deixava doente. Foi Cecília, surpreendentemente, quem sugeriu uma solução. "Ele quer dinheiro", disse ela durante uma visita. "Homens como Rodrigo sempre querem. Ele viu nos jornais que você está envolvida com um homem rico e decidiu tentar a sorte." André concordou com a avaliação. "Se é dinheiro que ele quer, podemos resolver isso rapidamente." "Não!" exclamou Luísa horrorizada. "Não vou permitir que ele extorque você. Não depois de tudo o que fez, ou melhor, não fez." "Luísa", disse André gentilmente, "pense em Mia. Se pudermos resolver isso rapidamente, evitaremos que ela passe por um processo traumático. E, honestamente, o dinheiro não significa nada para mim comparado à paz de vocês duas." Após muita relutância, Luísa concordou. André organizou um encontro com Rodrigo, oferecendo-lhe uma soma considerável em troca da renúncia formal a qualquer direito sobre Mia. Para seu alívio, Rodrigo aceitou prontamente, confirmando que nunca esteve realmente interessado em ser pai, apenas em explorar a situação. Com essa ameaça afastada, Luísa finalmente sentiu que podia respirar novamente. A gratidão que sentia por André era imensa, mas mais do que isso, seu amor por ele crescia a cada dia. Vendo como ele protegeu Mia sem hesitar, como se fosse sua própria filha. Numa tarde tranquila, enquanto observavam Mia brincar no jardim, André pegou a mão de Luísa e a olhou nos olhos. "Você sabe que eu faria qualquer coisa por vocês, não sabe?" "Sei", respondeu ela, sentindo uma segurança que nunca havia experimentado antes. "Luísa, eu sei que prometemos ir devagar, mas a vida é tão imprevisível. Não quero perder mais um dia sem mostrar ao mundo inteiro o quanto amo você e Mia." Ela sentiu o coração acelerar quando ele se ajoelhou à sua frente, tirando uma pequena caixa do bolso. "Luísa Santos, você me daria a honra de ser minha esposa, de construirmos juntos, oficialmente, a família que já começamos a formar?" As lágrimas vieram instantaneamente, mas desta vez eram de pura alegria. "Sim", respondeu ela.
sua voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. Mia, percebendo que algo importante estava acontecendo, correu até eles. André a ergueu nos braços, explicando com palavras simples que agora seriam uma família de verdade. Isso significa que posso te chamar de papai? Perguntou a menina inocentemente. Os olhos de André se encheram de lágrimas. Nada me faria mais feliz, minha princesa. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Seria uma cerimônia simples, com apenas amigos próximos e família. Luísa não queria ostentação, já tinha tudo o que precisava. Mas o destino ainda tinha mais uma reviravolta reservada. 2 meses antes do casamento, durante um exame de rotina, Luísa recebeu uma notícia inesperada. Estava grávida. A notícia, que em outro momento de sua vida teria sido motivo de pânico, agora a enchia de uma alegria tranquila. Quando contou a André, ele a abraçou com tanta força que quase a deixou sem ar. Este é o presente mais incrível que você poderia me dar, disse ele, lágrimas escorrendo sem vergonha por seu rosto. Uma família completa. Contar a Mia foi uma experiência ainda mais emocionante. A menina ficou extasiada com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha, imediatamente começando a planejar todas as coisas que ensinariam ao bebê. O casamento aconteceu conforme planejado, com Luísa radiante em um vestido simples que disfarçava sua barriga de 3 meses. No altar, com Mia ao seu lado como dama de honra, ela olhou para André e viu nele tudo o que sempre sonhou e nunca acreditou ser possível. Os votos foram escritos por eles mesmos, palavras sinceras que falavam de segundas chances, de acreditar no impossível, de construir uma vida a partir dos escombros. Luísa, disse André, sua voz firme apesar da emoção. Quando te encontrei naquela estação, não fazia ideia de que estava encontrando meu próprio destino. Você me ensinou o significado de força verdadeira, de amor incondicional. Prometo ser não apenas seu marido, mas seu parceiro em todos os sentidos, nos desafios e nas alegrias, nas derrotas e nas vitórias. Prometo ver em você sempre esta mulher extraordinária, que se recusou a ser quebrada pela vida. E prometo amar Mia como minha própria filha, com toda a força do meu coração. As palavras de Luísa foram simples, mas profundas. André, você me devolveu algo que eu havia perdido há muito tempo: a esperança. Por isso, prometo ser mais do que sua esposa, prometo ser sua companheira, sua amiga, seu porto seguro. Prometo construir com você um lar baseado não em 4 paredes, mas em carinho, respeito e compreensão. E, acima de tudo, prometo nunca esquecer que milagres acontecem, mesmo quando achamos que já não há mais esperança. Cecília, sentada na primeira fileira, chorava silenciosamente. Seu relacionamento com Luísa ainda estava em reconstrução, mas ela havia ganhado algo precioso: a chance de fazer parte da vida da filha e da neta, e agora, do neto que estava a caminho. A recepção foi animada, com Mia sendo o centro das atenções, dançando com André em cima de seus pés e mostrando a todos o desenho que havia feito da nova família, incluindo o bebê representado por um pequeno círculo na barriga de Luísa. Quando a noite chegou ao fim, André levou sua nova família para casa, não a mansão onde vivera sozinho por tanto tempo, nem a casa do condomínio onde Luísa e Mia haviam recomeçado, mas um novo lar que haviam escolhido juntos, um lugar que seria deles, repleto de novas memórias. 6 meses depois, nasceu Miguel, um menino saudável com os olhos de André e o sorriso de Luísa. Mia, aos 5 anos, assumiu imediatamente o papel de irmã mais velha protetora, fascinada por cada movimento do bebê. Enquanto observava sua família reunida, André balançando suavemente Miguel, Mia contando uma história elaborada para o irmão que obviamente não entendia, Cecília preparando o jantar na cozinha, Luísa sentiu uma paz que parecia quase irreal. Sua vida havia dado tantas voltas, passado por tantos vales escuros, que aquele momento de pura felicidade parecia um sonho do qual ela tinha medo de acordar. André se aproximou, sentando-se ao seu lado, enquanto Miguel finalmente adormecia em seus braços. No que está pensando? Perguntou ele, notando seu olhar distante. Em como tudo mudou, em como, naquela noite na estação, eu havia perdido toda a esperança. Ele a beijou suavemente.
E agora você tem uma vida inteira pela frente. Nós temos. Luísa olhou para seus filhos, para o homem que havia acreditado nela quando nem ela mesma acreditava mais, e soube com absoluta certeza: não importava quantos desafios ainda viessem, ela os enfrentaria com a mesma força que a havia trazido até ali. Porque agora ela sabia que, mesmo nas horas mais escuras, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. E quando Mia se aproximou pegando sua mão e a de André, formando um círculo perfeito ao redor do bebê adormecido, Luísa entendeu que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo, não em um endereço ou em um status social, mas nos corações daqueles que amava e que a amavam de volta. E isso, descobriu ela, era mais do que suficiente, era tudo.